Bem-vindos todo mundo ao cinema, sessão animada dos anos 80 da ECA e do Agora ECA. A Agora ECA é um projeto de alunos da ECA e nós estamos com esse cineclube já há um ano, estamos fazendo aniversário esse mês. E do Agora ECA participam a Regina Thompson, a Jennifer Monteiro, a Renata Golombek, que eu acho que está aqui também, a Cristina Horak, que infelizmente não pôde vir, e eu, Newton Sperby. Nós vamos seguir o papo começando por cada um dos filmes na ordem que foram passados. Regina, você pode jogar Infelizmente, ou felizmente, não sei, a Lili era para estar aqui, mas ela não pôde vir porque ela está numa sessão. Peraí, deixa eu colocar você de co-host aqui. Ela está numa sessão de premiação de peças de teatro e ela está concorrendo, a peça dela está concorrendo, ela está concorrendo como diretora, tem ator concorrendo, cenografia, um monte de coisa, e a gente fica aqui na torcida para ela ganhar algum prêmio. Regina, você pode passar? Hum. Que a menina vai passar? A Lili gravou um videozinho. Aí. Ah, Tá aparecendo? Tem. Oi, pessoal. Eu tinha colocado na agenda, marcado para assistir o Frank Punk com vocês, assim como todos os filmes de animação dessa época maravilhosa que foi para minha vida, assim, cinema na veia o tempo todo. Mas olha só que loucura. Eu dirigi uma peça lá no Clube Monte Líbano e vai ter uma premiação de todas as peças dos clubes de São Paulo. E a nossa está concorrendo a um monte de prêmio, melhor direção, melhor peça, os figurinos, atriz principal, ator coadjuvante. E aí vai juntar a galera toda da produção e vai todo mundo junto. E eu vou ter que estar lá junto com eles. Porque, quem sabe, ganha um prêmiozinho, né? Então, eu adoraria estar com vocês, de certa forma eu estou, porque o Frank é uma grande parte de mim, e é isso, assim. E depois eu conto, para vocês saberem se a gente ganhou alguma coisa ou não. Deu para escutar? eu. Tava bem Deu. baixinho, mas deu para entender, sim. É. Então, obrigado. Tem uma turma ótima aqui. Eu não vou nem começar a falar nome a nome o que fizeram ou não fizeram. Quando eu chamar, vocês vêm, vocês falam o que vocês fizeram. Que eu acabei de descobrir que o Michael também entrou no Rovena. Tem gente que trabalhou nos três aqui. Michael, pega a batuta aí e conta pra gente como é que. Ó, antes de mais nada, o Frankenstein Punk é de 1986. E para vocês terem uma ideia, o Wallace and Gromit só surgiu em 1989. Então, o Frankenstein Punk predates, é precursor do Wallace and Gromit, que por sinal, o Wallace and Gromit também foi o primeiro, a Days Out, alguma coisa assim, também foi um curta de encerramento de curso do fulaninho ali que fez, o cara que criou. Michael, conta pra gente como é que surgiu essa ideia maluca de fazer o Frankenstein. Primeiro eu vou deixar aqui meu protesto veemente porque você não chamou o Bummer Sack, que é anterior ao Frankenstein Punk. Tá bom, fica pra próxima. É verdade. Quer deixar o protesto e acabou. Segundo lugar, a ideia era uma brincadeira, porque eu citei o Bummer Sack, porque quando a gente fez, ele foi um maior sucesso, ganhou prêmio, agitou a ECA. Ele não era um. Ele começou formalmente. Eu vou contar rapidinho isso daí para chegar no Frankenstein, mas o Bummer Sack ele era formalmente um projeto de animação que a gente fez na ECA. É, daí ele ganhou um monte de prêmio, não sei o quê, e como brincadeira eu ficava escrevendo todo dia nas lousas das salas de aula: vem aí Frankenstein Punk, vem aí Frankenstein Punk, em 3D, vem aí Frankenstein Punk, em 3D, para zoar mesmo, né? Aí a Eliana teve a ideia de fazer uma animação, ela falou: porra, vamos fazer o Frankenstein Punk. E essa ideia foi
matutada, digamos, no antigo Wells, não sei se alguém se lembra, que ficava na Praça Pan-Americana. Oh, E eu e a gente se encontrava, porque ela fazia ECA e fazia EAD, e a EAD acabava tipo 11h30 da noite e tal. E eu fazia cinema de manhã e publicidade à noite. Aí eu ficava esperando ela, a gente ia no Wells, principalmente de sexta para sábado, porque tinha a feijoada do Wells, bicho, que era boa, bonita e barata, né? Aí tem alguém que conhece, Glaucio. Ah, aí ficamos elocubrando, não sei o que, e ela apresentou esse projeto, que no começo, eu não me lembro direito, porque eu dei um monte de ideia, não me lembraria agora o que foi aproveitado, o que não foi. Eu lembro que quando começou a produção, o projeto foi aprovado, óbvio, o Marcelo Tassara deu maior força para o projeto, e aí eu entrei até como produtor, mas eu briguei com ela e com o Cal e saí. E virei só montador e editor de som, porque eu falei assim, pelo menos eu fico um pouco mais longe dessa zona toda, né? E aí deu no que deu, que foi um puta sucesso. E eu me diverti bastante fazendo o filme. E ele abriu o caminho, o Bummer Sack, o Frankenstein Punk e tal, ele abriu o caminho para outras animações de massa de modelar e coisas que estavam sendo feitas em paralelo, que eram, vou chamar de animações tradicionais, né? A gente tem o Masp Movie, que é outro clássico, e que eu ficava circulando também lá na ECA, enchendo o saco do Salvador, que ficava o dia inteiro naquela mesa, não sei como é que chama, mesa de retro, não sei o quê, fazendo lá os desenhos. O Silvio e Companhia Limitada, que é aquela sala, ela foi ativada, que eu me lembre, graças à ideia de fazer uma animação que era o Masp Movie, né? Basicamente, eu nem me lembro o que você perguntou, mas enfim, basicamente é isso. Tá legal. E eu vou falar uma coisinha rapidinha, é muito louco, né? Primeiro lugar, bons tempos que a gente fazia curta-metragem. Não ganhava um tostão, mas se divertia e fazia o que tinha na cabeça e reunia as pessoas que gostava, que eram talentosas, etc, etc. Em segundo lugar, cara, se fosse hoje em dia, a gente ia ser preso, porque usou trilha sonora de tanto filme, cara, Beleza, que Michael. O... você me interrompeu, tudo bem, eu tô falando demais. Manda Não, pode ver. continuar. Eu achei que você tinha terminado. Não, eu só Não, queria não dizer, você tive. mencionou o Cal. Eu queria dizer aqui, nós tentamos convidar todo mundo. O Cal foi contactado também, infelizmente ele não pôde vir. E dos outros filmes tem mais gente também que a gente convidou. E aos poucos a gente vai falando aí. Mas eu queria aproveitar que você falou da música e tudo. Eu queria dizer o que tem de quote, de citação de filme. Eu peguei. Você olha esses curtos, você vê, tem um monte de dicas de filmes assim. Eu reconheci de cara, né? Os pássaros, aquela história do posto de gasolina explodir, né? Tem os pássaros e tem uma série, mesmo o MASP Movie também, tem várias citações. E é legal que a gente fazia coisas, vocês faziam coisas assim bacanas, né? Nós temos outras pessoas ainda no Frank Punk. Então, a Lili não está aqui, o Cal não pôde vir. Eu queria chamar. Tem um monte de gente de produção aqui. Ana, como é que foi ajudar a produzir isso aí? Foi super maluco, mas eu não me lembro muito, porque eu Você fiz está com a tua essa câmera cena. fechada, Ana. Ah, Mostra sua cara, Ana. jura? Engraçado. Tá. Agora apareceu? Cadê? Fugiu. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Então, foi super. Foi uma época. Eu me lembro muito pouco, porque eu não fiz, eu não participei muito, eu não tinha. Na verdade, eu não tinha muita paciência com a demora, né? Enfim, tinha uma demora, mas eu fiquei muito mais no apoio e eu não fiquei muito no set de filmagem ali. Então, mas a produção foi super aquela maluquice de sempre, né? Muitos desejos, poucos realizados. Mas acho que eu fui de assistente, não, eu não tinha muita interferência
na parte de criação, nem nada disso. E no MASP eu pintei acetato, né? Eu era de uma turma, Todo eu mundo era que ia visitar aquela sala acabava fazendo alguma coisa. pintar acetato e no Rovena foi usada a minha produtora, né? Que era a Sétima Filmes, que eu sou sócia do Edu Santos Mendes, que é o mentor desse filme. E foi uma puta trabalheira, o Rovena realmente foi, aí o Edu fala melhor, mas foi um sufoco, porque a diretora não sabia muito bem o que ela queria, enfim, para variar, né? E Ó, o respeito com a direção. o diretor, né? Oh, Então, a gente sempre tem esses pequenos problemas na produção. Mas eu não sei muito bem, porque tudo era muito improvisado, tudo era muito sofrido na produção, né? As pessoas se divertiam e os produtores choravam, né? Então, é, assim, a minha recordação do Frankenstein é que eu briguei muito com a Lili, né? ah, ah. Né? Que novidade. Mas pintando acetato eu me diverti muito, né? E o Rovena, eu sei que o Edu sofreu demais. Eu só fiquei no apoio lá, porque aí o Edu fala melhor. Eu gostei. Bom, vamos dar uma atravessada então, já que você Não, não, mencionou. peraí um minuto. A Ana tá falando da produção, eu fiz a pré-produção do Frank Punk. Era pegar a cartinha, chegar nas empresas e falar: olha, nós estamos fazendo um filme, você pode doar tinta, madeira balsa na Aerobras. Aliás, eu estava em São Paulo, lembrei da Aerobras, que eu passei lá do lado que não existe mais. Era com a cara de pau, gente, que eu acho que hoje eu não teria mais. A gente é jovem, a gente encara essas coisas depois, mas foi Nunca interessante. mais, né, Karen? É, Nunca mais. exato. Pois é. Eu Glaucia, também fiquei pedindo coisa. É um sufoco. Eles se divertiam lá montando os bichinhos e a gente chorava lá, querendo uma cara de pau total. Mi, 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 A mi, mi. Gláucia começou a falar, mas estava sem som, Glau. Fala aí, põe o som. Você está sem som. Agora Agora acho que. sim. Ah, então agora eu entendi, porque assim, Ana, você brigava muito com a Lili e eu fiz assistência também, mas eu ficava muito com a Lili e muito no estúdio, né? Então aí eu tenho essa visão assim dessa coisa do estúdio. Mas eu penso assim, não sei se a gente era tão, assim, tudo bem, vamos dizer assim, não é improvisado, né? É uma coisa espontânea. Então, assim, nem sempre as coisas ficavam prontas na hora certa. Eu me lembro de ter ido buscar a mãozinha de Frankenstein lá, lá em Higienópolis, né? Com o Maurício Zelada. Aí entrei no estúdio dele e tal, ele veio as mãozinhas para lá. E a Vivian Altman também, fui lá na casa dela, ver os bonecos e trazer boneco para cá e para lá. Mas, assim, uma coisa que foi muito legal, assim, de ter ficado muito com a Lili, foi ver a direção dela, porque era muito engraçado, né? Como é que você dirige animação, né? Aí eu me lembro da Lili fazendo as vozes, né? Pá, 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 e eles contando o tempo para fazer a animação e mexer a boca, né? Que jeito que mexia a boca e tal. Aí decidia isso, aí ia lá o Cal, aí mexe um grãozinho e mexer a câmera, fazer um traveling, né? A câmera, assim, tem o traveling, mas a câmera vai milímetros e milímetros, e aquelas tabelas, né, de animação que tinha, né? Que hoje em dia está uma coisa tão assim estranha. E eu gosto muito das animações de massinha, quando elas têm essa estética de massinha, de que não mexe com o movimento real humano, né? Até me lembro do Marcelo Tassaro uma vez dizer assim que a animação dá tanta possibilidade de você fazer coisas que são fora da física newtoniana e todo mundo acaba querendo fazer igualzinho o ser humano faz, né? Então, se a folha cai, né? Ao invés de fazer uma folha subir, rodopiar, enfim, fazer outras coisas. Então, me lembro isso também da animação.
Eu achei muito divertido. E também a iluminação é uma coisa assim preciosa. O Marcelo iluminou aqueles cenáriozinhos todos pequenos, né? Pequenos, às vezes, sei lá, 1 metro, tá? Como um set de filmagem. Ele punha lá o foquinho, sabe? Não era uma luzona assim. Então, foi um trabalho assim super minucioso. E eu não sei, eu acho que deu tão certo que, assim, eu olhando, no fim foi dando tudo certo, no tempo certo e tal. E eu achei que foi um sucesso. Você, Glaucia, você comentou o processo de ir milímetro a milímetro, tudo. E o Silvio, que fez o storyboard, e o Silvio e o Salvador fizeram a rotoscopia, é isso? Conta pra gente aí, Silvio. Silvio, Salvador, conta pra gente como é que foi o processo de vocês aí com o Frank Punk. Pô, bicho, pelo que eu me lembro, as salas estavam próximas, a gente ficava enfiando o bedelho no trabalho um do outro, né? E a gente ajudou com isso, a gente ajudou a fazer a gente ajudou com storyboard e também, aí eu pedi para o Salvador ver se ele lembra melhor que eu. A rotoscopia eu lembro que foi uma coisa muito divertida de fazer, que era para capturar os movimentos do Gene Kelly no Cantando na Chuva, para poder ajudar o Cal a fazer a animação da dança. Essa foi a rotoscopia. Então a gente usou a Higashino para retroprojetar o filme e poder desenhar por cima, né? Pelo menos as posições principais. Um trabalhão legal, mas foi bem divertido. Mas eu queria falar o seguinte: o Michael lembrou do Bamersac, que eu gosto muito, e eu também tenho orgulhosamente uma participação no Bamersac, porque eu fiz um carro de massinha que eles pediram, e aí Ah, sobrou um pouco de massinha, eu fiz um cachorro. O fez. Michael gostou tanto do cachorro que botou o cachorro no filme. Isso sim é orgulho. Isso eu tenho orgulho. Mas fala aí, Salvador, você lembra mais dessa história da rotoscopia e do storyboard? Eu acho que o storyboard foi mais você do que eu até. Salvador tá aí, não? Ele estava. Então, Salvador então vamos ficar sumiu. por aqui. Vamos ficar por aqui, então. Mas eu lembro disso, eu lembro de fazer o storyboard, foi muito legal, mas eu lembro que o Salvador começou o storyboard, eu entrei para ajudar ele, e lembro muito da rotoscopia, que foi um trabalho insano, lento, mas eu me diverti muito. Inclusive, eu não consigo mais fazer isso, mas na época que eu fiz aquela rotoscopia junto com o Salvador, eu sabia dançar que nem o Gene Kelly. De tanto que eu vi o Gene Kelly frame a frame, eu consegui imitar vários passos de dança. Claro que no meu caso eu era muito mais próximo do hipopótamo do Fantasia do que do Gene Kelly, mas eu conseguia dançar bonitinho, parecido com ele. Hoje eu não tenho mais essa capacidade. Silvio, passa para o MASP Movie, então. Conta pra gente do MASP Movie, vai. O que você quer saber, meu filho? Tudo. Tudo que eu. Quero saber tudo que eu sei. Cara, eu não sei, assim, a gente estava naquela efervescência. A gente tinha feito os Zabumbas, a Zabumba, eu entrei, o Zabumba já estava começado, né? O Salvador me convidou para participar, eu acabei participando, ganhei um crédito de chefe de arte, mas na verdade eu ajudei com todo tipo de desenho, todo tipo de coisa que eu podia fazer no Zabumba. A gente queria muito trabalhar com animação, por isso que a gente começou a se ocupar, né? Ocupar esse espaço no curso de cinema, mesmo não sendo um aluno de cinema. Nem eu, nem o Salvador, a gente era aluno de cinema, mas a gente, com esse contato com o Gaspar, com o Marcelo Tassara, a gente conseguiu esse espaço, a sala de animação que era pequenininha, tinha aquele tabletop 16 milímetros. Eu fiz um curta junto com o Sérgio Franco, a gente fez um curta em Super 8, que era um curta mudo que a gente fez, que eu tenho o Super 8 aqui em casa em algum lugar, o rolinho. E isso as coisas foram começando aí pro Salvador, né? Pô, vamos lá, eu entrei no Zabumba. E aí, quando veio a história do Masp Movie, a gente começou a trabalhar junto, né? Foi baseada numa história em quadrinhos, uma história que o Einar tinha criado, o Einar Marassi tinha criado com o Fábio. Eu esqueci o sobrenome do Fábio agora. O Guilherme tá aí ainda? Guilherme foi embora também? Não, Salvador? tô aqui. Salvador botou? Ok. Guilherme Salvador, fala aí. Ô Gui, você lembra o nome Ô, do sobrenome do Fábio, não?
Não, não lembro, não lembro. Mas você sabe quem é, né? O Fábio. O Fábio, Sim, ele tinha claro que eu desenhado a sei. história e a história era o MASP criava vida e ele ia brigar com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente achou aquilo muito legal e a gente mudou o Tribunal de Contas pelo Obelisco apenas porque a gente achou que era muito difícil já animar o MASP. Falei, vamos pegar um prédio simples. Aí a gente pegou o Obelisco. E depois teve gente achando que isso era uma mensagem subliminar de arte vencendo um monumento militar, né? Não teve nada disso na hora de criar o negócio. E aí a gente começou a fazer, fez o roteiro, a gente ganhou acesso a uma sala maior para poder Na trabalhar com ele. verdade, o obelisco era um símbolo fálico, porque o Silvio só pensa nisso, né? E aí foi isso, a gente começou a fazer e foi muito legal, foi um negócio, foi um dos grandes momentos assim, a gente tinha essa e muita Salvador, gente dando palpite, foi um negócio bem legal, né? E a gente animou o dobro. A gente tem um. Eu lembro que jogou-se muita cena fora na mesa na sala de edição, porque a gente acabou fazendo mais do que precisava e o filme não montava legal no final das contas. Pelo que eu me lembro. Salvador, tá aí, pelo amor de Deus, Salvador, fala aí, mano. Tá sem som, Salvador. Vai ver que esse é o problema. Alguém tem que salvar o Ele... som do Salvador. Ah, não, Aqui, agora foi, né? foi. Ô, fala Então, aí, velho. aí, boa noite a Nossa, todos aí. Eu não saí, não, eu fui mexer aqui e pulei fora e não conseguia voltar. Então, perdi uma parte aí, mas muito bacana aí estar com vocês todos. E é isso, na verdade, a sala de animação lá acabou virando um centro de encontro, né, de muita gente. O pessoal acabava as aulas, ia todo mundo lá ajudar a pintar acetato, essas coisas. Então, assim, virou um point, né? E o bacana disso é que a gente atravessava, às vezes, o corredor e podia assistir lá a produção do Frank Punk, do outro lado, né? Com uma outra técnica, né? Massinhas, era uma coisa diferente. O duro que eu achava, assim, da nossa parte do desenho animado é que a gente ia fazer muito, muito, muito desenho para depois pintar um monte de acetato, é só então filmar e ver algumas cenas prontas, né? Enquanto que a turma da massinha, às vezes, ficava umas 2 semanas filmando e já tinha uns trechinhos que dava para assistir. Eu achava bacana, eles estavam sempre vendo os pedacinhos prontos, a gente realmente só começou a filmar lá a partir do quinto, sexto mês de desenhos, né? E é isso, o Silvio falou, né, que foi em cima de uma história em quadrinhos lá, do Fábio e do Einar, né? E que mais? Quando nós passamos para o Rovena, foi quando passamos para o Rovena, né, Silvio? Que aí a gente que dobrou o tamanho da sala. O Foi no Tassara, Movena que ficou a sala maior, é verdade. É. né? Aí apareceram mais mesas de luz, aí a coisa ficou grande mesmo. Aí como a Ana falou, foi uma loucura. Não foi só para ela na produção, nem só para Edu, mas a gente também animando. Aquilo não acabava, né? Os cenários, Aquele foram mais cenários. Eu lembro que o Master Movie teve o quê? 20.000 desenhos e uns 30 cenários, né? O Rovena teve 5 vezes isso, eu acho. Sim, o Rovena teve muito mais, né? A Cecília com É. esses cenários fantásticos dela, né? Uhum. É. E foi muito legal assistir, viu? Valeu aí, Newton e pessoal, assistir aí o Rovena, porque há muito tempo que eu não via. O Mask e o Frank Punk eu ainda via por aí, né? Uhum. O Rovena, de repente, sumiu, foi muito bom revê-lo. É o pena que não Edu, sei se para você estava assim comigo, para mim o som estava um pouco fora do, de SIC? estava atrasado, mas mesmo assim foi muito legal de ver. O Edu que foi buscar no baú aí uma cópia. Edu, conta pra gente do Rovena. É, Tá aqui igual, a cópia VHS. Beta SP, Olha, pensando o quê? Beta. É. Não, assim, Peraí, antes disso tem Masp Movie. Eu animei pedrinhas do Masp Movie. Eu era um daqueles caras que É na hora do verdade. almoço ia lá fazer coisa. Eu ficava animando pedrinhas caindo da perninha do Masp.
E o Guilherme, que está aqui, é o cara responsável por todas as cores dos personagens. E o Guilherme tinha um sistema que era fantástico, que ele batizava assim: Cor Estranha um, Cor Estranha 2, Cor Estranha 3. Ele É cuidava de verdade, todos os verdade. potinhos de souvenir misturado ali Mas e vocês têm controlava que tudo isso. entender, Mantinha um controle muito complicado, porque tinha o pessoal pintando e o cara não podia trocar de cor, o cara não podia fazer, né? Começou um personagem com a cor XPTO, não podia mudar, né? Então o Guilherme cuidava de toda essa parte aí. vocês têm que levar em conta que eu ficava o dia inteiro limpando acetato e cheirando álcool isopropílico. Então a minha mente ficava meio fora de esquadro, assim. Muito Mas bom. era legal, né? E além do que eu bebi muito, muita tinta souvenir naquela época. E no o Masp Movie também é o meu primeiro filme como editor de som profissional, né? Que é o primeiro filme que eu sou contratado para fazer depois que eu me formo na ECA. E também é divertido isso, É. né? E, e O te- Rovena. O Rovena começa como um TCC da Vera Budi, né? Era uma história muito mais complexa ainda. A ideia era ensinar cor e música para criança, né? Então, sete notas, sete cores. Só que isso aí era um longa-metragem, não cabia no curta. Sim, uma Então, loucura. então a gente resolveu reduzir para um acorde de dó mi sol. E vambora, dó maior e estamos fechados, né? Cores básicas e não se fala mais nisso. Só que, então, o roteiro da Vera é bem bacana, a história é muito bacana, a ideia é muito bacana, né? Os personagens são legais. Só que a ECA deu para a gente uma estrutura física de espaço, estrutura de filmagem, mas a gente precisava de grana para fazer o filme, né? E aí a gente ganhou um prêmio da Embrafilme. E com esse prêmio da Embrafilme, e a gente estava vindo de dois filmões que tinham bombado lá na ECA, que era o Frank Punk e era o Masp Movie, feitos nessas mesmas condições, né? Ah, e o Rovena era muito mais ousado. Como pôde se ver, ele era bastante ousado, né? A gente começou a produzir o filme, uma produção grande, cheio de intercaladores e arte finalistas e menininhas japonesas pintando cenários com canetinhas delicadas, com cores delicadas, né? Ah, e aí veio, estávamos no meio do governo Sarney, aí o plano Sarney não deu certo, a gente começou pagando uma folha de acetato, que a gente usava acetato em inglês, né? Porque o acetato brasileiro tem bolha, tinha bolha na época, não dava para ampliar. Então você tinha que comprar acetato importado. A gente começou pagando 50 centavos e acabou pagando 1,2 dólar por folha. E isso foi pelo resto da produção. A gente começou a pintar com tinta souvenir. Aí teve congelamento e você tinha que pagar. Se você quisesse souvenir de verdade, você não ia pagar o preço da tabela. Você tinha que pagar por fora. Mas a nota fiscal vinha o preço da tabela. E aí, e o filme era grande, demorava muito tempo. Era muita animação, era muita intercalação, era muita arte final, né? Era uma grande produção. Então, houve esse problema, o dinheiro foi acabando, as pessoas também, o tempo das pessoas foi se alongando demais para o filme, né? É, uma hora o dinheiro acabou de vez, né? Aí tivemos a entrada de uma empresa para facilitar, pelo menos para pagar a dublagem, para pagar estúdio, dublador e fechar o roteiro, os diálogos do roteiro, né? E o resto eu e o Michael fizemos, que é vamos acabar, a gente precisa acabar esse negócio, né? Só que aí também eram anos 90. Anos 90 tem uma diferença já grande dos anos 80.
em relação ao uso de música. Os filmes já não circulavam mais se você não tivesse o direito autoral. O Frank sofreu isso internacionalmente, né? É um filme que foi barrado em vários festivais, ou no festival não, mas de distribuição internacional por não ter uso de música, né? Bem, mas foi uma produção bacana. Aí, então, voltando ao início, era um projeto da Vera, que eu assumi como colega de turma, chamei o Silvio, chamei o Salvador e falava, vamos tocar esse treco? E nós quatro falamos, vamos. E foi uma convivência grande, de muito tempo, uma larga convivência, né? A gente ia se virando, a gente ia. ah, Bem, foi um longo processo, que demorou o quê? Quase um ano e meio animando, não? Foi por aí, né? E, Edu, me diga uma coisa, era você que ia fazer o xerox nos acetatos, não é isso? Lá no Maurício de Souza. Era no Maurício? Ah, Aham. eu Exigia fazia. um cuidado todo especial, né? Um por um, assim, poxa, era Não, uma coisa bem braçal, assim, bem... o Maurício também foi gentil e cedeu a mesa de animação dele para a gente fazer o teste, pencil teste, né? Isso, é. A gente usava a estrutura do pencil teste do Maurício para saber se o nariz não ia parar no lugar errado, se o olho não foi parar em outro canto, na hora de fazer Isso, a é. gravação, né? Aquelas fichas de animação, né? Que E por botava a outro lado, ordem correta dos desenhos e exatamente. tal, né? E por outro lado, a gente também tinha que sair correndo quando chegava acetato importado, antes que o Maurício comprasse todos. É, Porque né? era uma disputa na época por acetato. O pessoal de publicidade e tal, né? Que eles eram mais capitalizados que a gente. Sim, e a gente estava no meio do Sarney que estourou tudo, então importava-se menos. Foi um longo processo. E os caras tocando o filme belamente, como vocês puderam ver, né? A animação é linda. A direção de arte é lindíssima, os cenários são maravilhosos. Toda a parte Sim. visual de personagens e direção de arte é Silvio Salvador, né? Eu lembro que nós chamamos para ajudar a gente na animação, para acelerar, um rapaz, o Fábio Ruiz, eu acho, Bom né? pra caramba ele, é grande animador, sabia tudo. Lembra, Silvio? Muito bom. Só que aí que é o problema. Era um virtuosismo demais, né? Ele abrindo aquelas pétalas. Então, em vez de acelerar, ele meio que atrasava, porque ele fazia as coisas muito Walt Disney. E para pintar aqueles negócios, e a gente tentando acelerar ele fala: não, calma, Salvador, calma, assim vai ficar bom. Não, ele Mas demorou. no final melhorou, né? Não, é muito bonito ver as pétalas abrindo, as yucas voando. Ele fez várias cenas legais e ele era muito, muito bom, sabia muito o que estava fazendo, mas ele tinha isso. E eu lembro que as pétalas, acho que ele demorou o quê? Uns 2 anos para terminar. Exatamente, aquelas pétalas não acabavam nunca. Eu chegava todo dia para trabalhar lá e o cara ainda estava com pétala desenhando. Eu, pelo amor de Deus, bicho, acaba essas pétalas, acaba esse negócio. Mas era uma figura, o Fábio, uma figura. Mas é muito bonito ver o trabalho, né? E os cenários da Sicília eu ainda acho Fantástico, muito né? bonito. É metade do visual, assim. Então, uma coisa que me dói o coração é que todo esse material, que são os acetatos e os cenários, estavam na minha sala da ECA, né? Eu deixei lá na ECA, na minha sala, até para os alunos poderem ver, para você ver como funcionava a animação, blá, 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 blá. E o prédio da ECA pegou fogo, né? Eles foram Puta. torrados. Minha sala torrou. Que triste. Então a Então, gente não precisa nem ter nada. nessa nota meio negativa, vamos passar para o pessoal fazer comentário e pergunta, quem quiser aí, é só abrir o microfone e falar. Eu só queria fazer um comentário rápido. O Edu comentou da Vera Abdul. Nós não conseguimos entrar em contato com Vera Abud. Vera Abud, Vera Abud, obrigado. Eu fiz contato com ela pelo Instagram, mas ela viu os posts, mas não chegou a responder. Eu convidei ela.
Tá. E também no MASP Movie o Hamilton Zini Júnior também, que ajudou na direção com o Salvador e o Silvio. Eu tô vendo o Walter aí. O Walter disse que está emocionado. Que história é essa, Walter? Fala com a gente. Cadê o Walter? Você Oi, quer ouvir? Ele tá de vou ponta apertar, hein? cabeça. Tô Ah, aqui, tô aqui. Peraí, deixa eu mudar para cá. Ê, Balcão! Boa noite, rapaziada, mulherada. Feliz em vê-los e vê-las. Boa noite. Então, tô emocionado pô, porque é coisa assim de cair lágrima quando você vê depois de tantos anos. É muito legal. Eu lembro de algumas cenas da época que estava sendo feito o Masp Movie, mesmo Frankenstein Punk. Eu lembro de um pentelho que ele encheu o saco de vocês para saber o que estava acontecendo. Muitas vezes falei com o Michael. Agora eu tô vendo aí o Guilherme de Cabelo Branco. É bem legal de revê-los e rever. O Silvio Pinheiro também, que eu só via lá no Rio Grande do Sul. É, Verdade. isso, Opa! esses filmes de novo. Tinha uma época que eu estava meio bombardeando também, tentando trazer das cinzas o trabalho que a gente fez lá com o Ayrton Médici, lá, que tá, inclusive está no YouTube, né? O Breaker, lá, que a gente chama de. Que é Kinoclip. O Kinoclip tá no YouTube. E é um filme meio maluco também. Às vezes eu olho e falo, como é aquilo que você estava falando, né? Como a gente, quando é jovem, a gente ousa mesmo, né? Ousa total. É impressionante. Então, eu achei muito ousado esses trabalhos. E, assim, é precursores. Eu fui vendo YouTubes, assim, né? Estava escrevendo aqui. É impressionante, né? Acho que o James Cameron assistiu o Rovena para fazer Avatar. É inacreditável as ideias, assim, é produção a mil e muita criatividade, né? Muito legal. Estou muito feliz em ver vocês aqui, o Salvador também, mesmo. Até o Alto Salvador também fez autopropaganda dele nos filmes, né? Sempre se colocava, que nem o Hitchcock, sempre se colocava no meio dos filmes, né, Salvador? Eu estava sempre uma o imagem MASP Movie, lá no ver. O Mass apareceram Movie muitos alunos lá no MASP, né? tem muita gente Mas aparecendo no Mass Movie, então, ó, Movie. eu apareço, o Guilherme aparece, o Salvador aparece, o Hamilton aparece, o Daniel Isso. O Brasil aparece, o Alfredo Ogawa, como é que é o A nome Vera, dele? o Frida, a Vera, é. o Frida, o Alfredo Ogawa, O Frida, a Vânia, que era secretária do CCA, grávida. o É a Carlos grávida que. Carniceiro, o Carlos Carniceiro tá lá também. É, tá- A tava gente enfia todo um monte de mundo. amigo no filme. E assim, essa união aqui é uma cumplicidade, né, desse período, assim, dessas ousadias. E eu me enfiei no Rovena também, porque eu animei o golfinho, né? Todo mundo diz que aquele golfinho é a minha cara. Ninguém reparou, Silvio. Ninguém reparou. Na hora que eu vi o golfinho, eu falei: A esse é o cara não, Silvio. é a barriga dele, Isso é né? completamente acidental, mas eu adoro, eu volto e meia eu faço isso, eu desenho um personagem, todo mundo fala, mas é a sua cara. Impressionante. Se ele for gordo, ferrou. Gente, a cena que eu mais gosto do Masp Movie é a do bebê chorando. E o James Bond vai lá e Sim, até É, hoje eu lembro dessa cena, cara. eu, é eu uma fui, antecena, né? eu fui o. Tá mudo. Você foi o. Tá sem som. Guilherme, você mutou, Guilherme. Guilherme. É, então, eu que fui, que fiz a. Fui o. Como é que chama? O character actor do James, do Bom de É Boca, né? verdade, cara. A gente filmou em 35. Filmou e o bebê era a minha mochila que ficava no chão do corredor da ECA, aí eu vinha correndo e pegava a Não, foi mochila no como se fosse o gramado. Foi bebê. no gramado, na frente da ECA, lembra? Foi no É? gramado. Ah, É. tá. É, não lembro direito. É, como A, eu disse, a gente fez vários filmes. é, Eu não lembro quem que assistiu. Quando a gente estava vendo esses filmes que a gente fez com Usando Ponta, que a gente fez com pessoas, eu lembro do Salvador abrindo janela e umas é. coisas assim. E alguém olhou e falou: Cara, tá parecendo um filme no ar francês. Assim.
completamente compreensível. Aquela cena preto e branco. Assim, 2 minutos de uma mochila no chão, no gramado, de repente vem o cara, passa correndo, pega a mochila. É verdade, cara. É verdade. Eu fico imaginando hoje as pessoas, inclusive feministas radicais, assistindo o MASP Movie, e não é militar contra não sei o quê, é fálico, né? É uma briga, E tem umas piadas também que podem cair. machismo. Na verdade, eu vi Curioso tanto que o eu Mastro acho. como o Frank Punk são bem violentos, não? São, É uma coisa são. até gratuita, é um humor assim de violência. Realmente cita muitos filmes, mas os Eu dois acho são punks. Eu acho que todo mundo aqui foi criado com Warner Brothers, né, cara? A gente via Pernalonga Isso. e Bip É, Bip, entendeu? O cara caindo, explodindo. A gente tinha muito isso na cabeça, né? Tem uma Essa maldade explicação, né? que é Ah, mas surreal. vai Curioso que eu voltar vejo. agora o filme do Bip Bip e do é, Coyote. Vai voltar. Mas vai ser sim, politicamente correto. Ah, vai ser um porre, né? Se bem que eu sempre torci pro provavelmente. Coyote, mas vamos ver o que acontece. Pô, então se você torceu pro Coyote, você viu aquele Family Guy em que o Coyote pega o Bip Bip e entra em crise existencial? Não é maravilhoso aquilo? Porque a Aquilo é vida muito. dele perde sentido depois que ele pega. Total. É muito Pergunta, legal pergunta, aquilo. pergunta, pergunta, pergunta. Alguém torcia? Alguém não torcer pelo Coyote? Alguém torcer pelo Bibi? Ah, sei lá. Precisa. Cara, eu nunca torci nem para um pelo outro. Eu gostava tanto dos dois. Eu adorava ver o Coyote se A gente estrumpicando todo. Eu já adorava sabia o ver que o ia Coyote. acontecer, né? Era Eu sempre a gostava, mesma coisa. achava muito legal tudo, assim. Eu não tomava time, não. Voltando um pouco aí para os filmes, eu lembro que na época tinha um programa, o Lanterna Mágica na TV Cultura, né? Esse programa passou muito esses dois filmes, foi muito bom também para a gente, porque ficou alguns anos, sempre repetia, passava, já que a gente não tinha espaço em cinema, né? Mas na TV Cultura, lá no Lanterna Mágica, foi muito bacana para a animação brasileira naquele momento. Você sabe Ah, que a gente pegou um período onde a lei do. Lembra a lei do curta, a lei sei lá o quê? Que Sim, você, obrigação. e você sabe que com o Bummer Sack, eu acho que com o Frankenstein Punk também, não, o Mark Movers também entrou nessa, né? Que você passava o curta antes do filme e você recebia uma porcentagem X da bilheteria. E eu dei muita sorte, cara. Acho que eu já falei até aqui isso, que eu dei muita sorte porque a gente entrou junto com o filme do Spielberg, cara, lotado. A gente ganhou uma grana com curta-metragem. E era uma época, e era legal porque era assim, tudo bem, você não tinha dinheiro para nada. Você fazia na raça, como todo mundo está contando aqui. Mas era o jeito de você passar para o público, fora, obviamente, os festivais, e numa época onde você só tinha curta-metragem produzida, você não tinha longa-metragem. Em 92 foi feito um longa-metragem, que era do Carlão Reichenbach, que eu esqueci o nome até, mas enfim. Não tinha. Tinha acabado de Embrafilme, né? 88, 89, sei lá. E aí o curta-metragem, para nossa sorte, o azar, era o jeito de fazer cinema. E que eu repito, a gente podia se expressar sem produtor enchendo o saco, só o bolso que doía um pouco, né? eu tenho uma história engraçada que não é de nenhum desses três filmes, mas é do Zabumba, antes disso. Que quando foram gravar a trilha sonora, que era o Daniel Brasil que compôs a trilha sonora, não sei se Eu acho que Salvador ou Sim, Silvio sim. vão lembrar. Sim. Ele Então, do ele, Zabumba e do Masp Move. então o Daniel Brasil tinha composto a música do filme e ele estava precisando de um baterista para tocar, e eles alugaram o estúdio. Aí eu falei para ele, não, eu conheço um baterista que é legal, o cara dá aula em conservatório, e tal, vamos lá. E ele fala, pô, mas é muito complicado. Eu peguei 3 horas de estúdio para gravar, porque o cara vai ter que ensaiar muito, não sei o que lá. Aí eu levei esse meu amigo lá, que tocava com ele numa bandinha idiota que eu tinha naquela época. Aí ele entrou no estúdio,
Aí o Daniel Brasil chegou no piano e falou: Olha, é meio assim, isso é complicado. Aí o Maurício, que era o baterista, virou e falou assim: Peraí, mas isso é Take Five do Dave Brubeck. Tocou, assim, em 15 minutos ele gravou a trilha que precisava. Pô, eu paguei 3 horas de estúdio e em meia hora a gente resolveu tudo. Foi legal aquilo. Regina, Olha, não quer falar sabia uma coisa, dessa. Regina? Sim, é, né, eu queria saber porque se esses filmes de animação, depois se eles tiveram segmento na ECA, não sei se o Eduardo pode comentar, e gostaria de saber assim, o quanto que o Marcelo Tassara foi responsável, né, por essa produção de animação, que foram esses três filmes, né? E depois eu não sei se teve prosseguimento, vocês sabem me dizer se foram nas décadas, houve outras animações, o Marcelo coordenava um projeto de animação, como que era? No tempo do Roveno, o Marcelo já estava mais afastado da ECA, né? Ele já não estava tão ativo quanto ele estava, por exemplo, no Frank ou no Masp Movie, né? É, Depois do Marcelo, a ECA continua fazendo animações, né? Até hoje faz animações. Aliás, um dos filmes mais bonitinhos que a gente fez nos últimos anos foi uma animação de massinha, de, de criancinhas. Eles entrevistaram criancinhas e depois perguntaram para as criancinhas que bicho ou que gente, que animal, que personagem que eles queriam ser. Transformaram, então, as criancinhas nesses personagens de massinha e usaram, Creatures Comfort de criancinhas, né? Opa! Então, a produção de animação continua, né? Ela não está tão ativa nesse momento, mas acho que é que nem como era antes. Você tem fases, você vai e volta, você vai e volta. Você tem uma grande fase onde uma turma toda se junta, depois essa turma dá uma afastada, depois junta de novo. Mas já faz muitos anos que lá no CTR tem um laboratório de animação que sempre está trabalhando, né? Você tem algum coordenador que você conhece lá, Edu? Porque a gente O, queria o dar uma olhada nisso. cara que dá aula de animação, né? Tá O legal. Paulo Schlita, Uhum, né? E beleza. você tem um Eu núcleo. gostaria de visitar realmente as instalações da ECA, ver como é que estão hoje em dia Tá e me bacana. reaproximar um pouco. Eu vou te falar que tá bacana. Temos uma A ECA estrutura. está irreconhecível em relação ao que ela era nos anos 80. Não, não, temos estrutura legal e ainda a partir do ano que vem vai ficar mais legal ainda, vai ficar bem mais ousada. Vamos fazer uma Você excursão. continua lá, né, Edu? Sim, senhor. Sim, Oh, senhor. bacana. Sim, Michael. Vamos fazer uma excursão lá, Michael. Vamos. Muito bem. Vamos, vamos. Eu fui lá, a última vez que eu fui lá, Excelente tinha anfitrião. acabado de entregar o prédio, era muito louco, porque nas salas dos professores tinha plaquinha não, era escrito o nome do professor em papel sulfite grudado, que eu fui lá para fazer uma reunião com a Dora, Maria Doura Mourão, Agora e, já tem plaquinha. pois é, e ela falou assim, não, cada um ficou aqui, parecia louco, saiu correndo para marcar terreno, botar a plaquinha e ninguém roubar. O núcleo de animação chama Pequi, Oh, de animação da ECA. Tem até mesa de animação. olha, Usar mesa, né? vamos visitar o Edu lá na ECA, gente. Vamos, O vamos. Edu vai fazer uma excursão com a gente. Bora, vamos embora. Combinado. O... Senhores, eu vou pedir desculpas, mas eu tenho que sair. Não, É, Edu, antes de você sair, deixa eu falar rapidinho, o que ninguém sabe, entende? Isso aqui, na verdade, é meio que como um piloto, porque nós temos um projeto de fazer um festival de curtas da ECA, no Ágora ECA. E isso aí deve acontecer o ano que vem, até o final do ano que vem a gente vai fazer e nós vamos resgatar tudo legal. O comentário que você fez agora, Edu, sobre as animações, nós vamos incluir, obviamente. E nós estamos fazendo tipo uma curadoria e caçando todos os filmes, nós vamos dividir em temas, tudo. Então aguardem aí até. E se vocês quiserem fazer sugestões, tiverem qualquer coisa a falar sobre isso,
sobre os curtas da ECA, desde da nossa época, desde até antes, acredito que nos anos 70 já tinha alguma coisa, até hoje aí. Nossa, tem curtas maravilhosos, tem Sim, Empresa, tem Disaster Movie, tem. Nossa, sim. te dou uma lista dos anos É, 70 lindíssima. 250 a 300 curtas nós já vimos numa lista aí, e a gente vai fazer um, fazer um festival aí até o final do ano que vem. Fala, Salvador. E não, eu lembrei agora do Bruno, era Bruno de André, né? Bruno de Bruno de Ele André. André também tem. fazia umas animações também Eu nessa fui com, época, né? Ele também eu, agitou lá bastante, né? Eu fiz E um filme junto com ele. Em relação ao Rovena, eu só queria deixar o registro do Fernando Dassan, que era o quinto elemento, né? Começamos a Vera, o Edu, o Silvio e eu. No meio do caminho, faltando grana, ele aparece lá com todo o gás, ajudou a fazer, trouxe uma é verba, verdade, né? o mecenas lá da Encalço era tio dele, né? Uma coisa assim. Não sei, mas Exatamente. foi o Isso. que conseguiu fazer. Exatamente. Eu fui na sede Finalizar, da né? empresa pegar cheque com ele lá, cara. Foi muito Eu Exatamente. engraçado realmente aquilo. peço desculpas, agradeço muito o convite, foi muito gentil. Adorei rever você, Silvio Pinheiro, adorei rever Eu, você, Salvador Messina. Michael Rumo eu vejo todo dia, não sei o quê, então. É mesmo? No mínimo, Não, a gente se liga no aniversário, né? eu A adorei ver gente todo mundo. fala feliz Não via essa galera aniversário. há Com muito tempo. certeza. Puxa, Klaus, eu Michael. encontro em bancas, a gente troca as bancas de vez em quando na vida. Valtão faz tempo, esse aí faz muito tempo. Não. Verdade. Herme faz mais tempo de todo mundo, então. Obrigado pela Tchau. presença, Edu. Muito obrigado pelo convite. Tchau, Obrigada. Devia ser a Gene me Edu! chamar, viu, Eu gente? tenho que Valeu. sair também, gente que então, pintou um trabalhinho aqui de última hora, vou ter que fazer. Então, se não tem mais, se ninguém tem mais algum comentário, a pergunta, então a gente vai A encerrando. Renata tá com a mão Renata, levantada. Renata. Fala, Renata. Oi, gente. Oi, opa, Renata! E aí? Oi, Silvio. Quanto tempo? Bom te ver. Tudo bem? Salvador também, não sei se lembra de mim. O Messina tá aí? tô aqui. Tá. Lembra de Rola para mim? cima. Hã? Vou lembrando. Vai lembrando. Namorei seu irmão. Ih! Ih, o Ricardo. Ah, o Ricardo, o Mas foi Caçula. primeiro ano de ECA. Mas assim, eu lembro muito de você porque eu sou prima do Fábio Golombek, né? Que é da galera aí, né? De vocês. Sim, sim, sim. Da turma. Uma coisa que eu fico meio intrigada em saber é assim: não tinha dinheiro para fazer as coisas, a ECA não dava verba nenhuma. Vocês resolviam fazer os projetos e aí, como é que era isso? Tinha Pre- sala, tinha lá, tal, e aí como é que vocês que corriam atrás de tudo? A gente Tinha um tal fazia do na prêmio raça. estímulo. Tem uns produtores aí. Tinha um prêmio estímulo que o Tassara ajudou muito a gente nisso, né? Que dava verba assim para, de repente, eu acho que para filmes ou parte de pós-produção, alguma coisa assim, né? Agora, a Uhum. parte assim de desenhos, ou modelar massinha, ou direção de fotografia, isso aí eram os alunos que faziam praticamente Ó, sem cobrar nada, a gente estava aprendendo, né? é, Tinha essa verba para pós-produção, né? Aí o Michael, a Ana devem saber eu falar melhor lembro, que eu. eu lembro um pouco também, porque o Zabumba, se não me engano, o Zabumba ganhou finalização da Embrafilme, que foi um dinheiro que a Embrafilme desse para o filme finalizar. O Isso. Máximo pegou o prêmio estímulo já era um dinheiro para produção. Eu não lembro com que dinheiro que o Rovena começou. Agora, sem a infraestrutura da ECA, sem o local de trabalho, né? Nada disso tinha rolado. E a gente tinha acesso também a Higashino, né? Que era um animógrafo Aí, 35 Gachino, milímetros. nossa. Sem aquilo também, nada disso tinha saído. Então, a ECA pode não ter dado dinheiro especificamente, mas o fato de fornecer o espaço, luz elétrica, banheiro, a gente que chegou a Mão dormir de embaixo de obra. mesa de animação, né? Você Então, sabe que a gente, no Frankenstein Punk, acho que ele ganhou, ele já estava sendo produzido como projeto curricular,
e acabou ganhando um prêmio estímulo também para a produção. Então, isso daí ajudou bastante. E E anteriormente, foi a película era a ECA que dava, não era? a Porque eram os película era tempos de final, né? Então tinha a película da ECA, Gente, que era uma revista. película, celuloide. Celuloide. Era celuloide. bom, ainda bem que não era Película, acetato, né, Nilton? equipamento, a ECA dava película, equipamento, transporte, é, Mariano, pinga do 35 Mariano, milímetros, né? o Mariano, a revelação, toda a parte de revelação, de laboratório, ficava por conta da ECA, moviola, a parte de edição de som que a gente fazia em magnético, tudo isso a ECA dava, né? mas, O mas resto, eu não o, participei muito das produções de animação. Eu fiz muitas produções de TCC, né, de live action, e assim, toda essa estrutura a gente tinha pela ECA, equipamento negativo, sem isso a gente não poderia fazer. E o resto a gente tinha que se virar. Então, quando faltava equipamento, a Movie Center era o nosso salvador da pátria, que a gente ia lá, pegava equipamento que estava faltando, microfone que não tinha, e aí era aquela coisa de pedir, como a Karen falou, a gente pegava, fazia umas cartinhas e batia de porta em porta pedindo a estrutura para a gente poder sair. Mas a grande parte do equipamento, principalmente dos TCCs, né, que a gente, os projetos que eram os projetos curriculares, né, a gente fazia com toda a estrutura da ECA. E o resto era tudo na base de sair correndo atrás e ver quais são as necessidades do filme e pedindo, coisas que hoje a gente não consegue mais fazer, né? Basicamente, a mão de obra e material, né? Que tinha que colaborar. Fora a infraestrutura, a escola dava, né? Sim, mas a gente tinha muita alocação para buscar, então tinha tinha despesas, enfim, Ana, você lembra do cheque Produção. calção? Lembra do cheque calção que a gente tinha que lembro, tirar? claro, claro, Karen, nossa senhora, que coisa, né? A gente tinha que usar todo o nosso charme para poder ir o cheque calção, que a gente tinha que deixar aí o medo das coisas acontecerem e darem errado, né? Mas eu sempre achei que a ECA foi uma escola que me abriu o mundo, né? Então eu dou muito valor a tudo que eu fiz na ECA, né? Na parte de animação realmente eu não tenho muito a acrescentar, mas na parte dos TCCs, enfim, e todas as produções que eu participei, tem muita história, né? Muitos filmes. Eu não sei se esses filmes, Edu, é, aqueles filmes que a gente produziu, que a gente fez, se eles não queimaram no incêndio. Me disseram que eles não existem mais. É fato isso? Eu nunca te perguntei isso. o Ah, o Edu Edu não não tá. está mais O aqui, o Edu Edu não está mais saiu. aqui. Mas me disseram que que toda aquela nossa produção que estava na Filmoteca da ECA foi para o espaço com o incêndio. Não foi tudo, não, mas boa parte. Então, Tem um E filme. antes disso, parece que muitos foram para a Cinemateca. Que também pegou Ah, é. fogo. O Edu saiu, Ana. Eu vou passar essa pergunta para ele. Saiu. Quando a gente for oi? fazer a O nossa discussão lá. que você perguntou, Newton? Não, não. O Edu saiu, né? Você perguntou O Edu- o que será que aconteceu? Nós vamos passar essa pergunta para ele lá e tá todo mundo convidado para a excursão à ECA. Quem Boa. quiser ir aí, manda contato para a gente aí e a gente vai fazer uma excursão para a ECA lá, todo mundo. Fala, Jennifer. Oi, parece que assim a parte que estava do incêndio que foi perdida era o que estava lá principalmente no estúdio de novelas e tal, sei que. E o material que foi para a Cinemateca parece que foi preservado, porque a parte da Cinemateca
que pegou, era fogo, era mais de documentos. Mas, na verdade, isso não existe vamos dizer, um inventário real do que ficou, do que sobrou. Pelo menos até onde eu sei, não. Tá? Então é isso, gente. Se não tiver mais algum comentário, alguma coisa, eu quero agradecer a presença de Eu todos. quero só falar uma coisinha para o Silvio. Fala, Regina. Silvio, agora tem o anexo do MASP, então você pode fazer o MASP Movie 2. Genial. Verdade, Ótimo, verdade. ótimo. Tá legal, Mas gente. um brigando com o outro, né? Exatamente. Isso é o Godzilla, exatamente. As citações são, eu falei tem o negócio, Indiana Jones, né? O Frank Punk, aquela gente toda derretendo tudo, aquilo ali é o primeiro filme de Indiana Jones, né? E o MASP é Godzilla, a briga do Godzilla contra a Mothra, no Tem caso ali, Paris, Texas. fálico, né? Tem Muitas Punk, tem citações muito Paris, bacanas. Texas. Oi? Inclusive, o Frankenstein parou porque os detentores dos direitos autorais tentaram interceptar a nossa transmissão, mas não conseguiram. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Vamos combinar essa excursão aí, entre em contato com a gente. Quem sabe entre dezembro e janeiro eu vou estar aí, vou passar umas boas semanas aí, quero ver todo mundo. E, mais uma vez, o Cineclube do Algoraca tem projeções, já estamos marcando uma próxima sessão em dezembro. Aguarde anúncio. E valeu, grande abraço a todos vocês. Obrigada, Salvador, Silvio, Delícia. Bom ver vocês, gente. Grande abraço. Valeu, gente. Até Obrigada. logo, Valeu, galera. muito Tchau, obrigada por tchau. estarem aqui. Valeu. Agradeço também, agradeço o trabalho de vocês, gente. Vamos nos falando, então. Vamos. Tchau. Ah. Até mais. Tchau, tchau.